Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e eu vou apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito, patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E hoje eu vou falar com vocês sobre a Lei de Liberdade, que é uma das leis morais. Para iniciar, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: haverá no mundo posição em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E os espíritos respondem, abre aspas, não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes, fecha aspas. E Kardec prossegue com a seguinte pergunta: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E os espíritos respondem, abre aspas, na eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cabem cumprir e respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta, fecha aspas. Então, desde que a gente precisa viver em sociedade, que a gente convive um com o outro, as pessoas precisam se respeitar. E isso limita a liberdade das pessoas. Você não pode fazer com o outro aquilo que o outro não deseja que seja feito com ele. Então você não pode fazer qualquer coisa. Você não pode sair matando. Então tem que ter todo aquele respeito recíproco. E Kardec faz a seguinte pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? E os espíritos respondem, abre aspas, de modo algum, porquanto esse é um direito que lhes vem da natureza, fecha aspas. Então, o fato de você respeitar o próximo e não ter a sua liberdade para fazer qualquer coisa, não deixa de tirar de você, né, um pertencimento. Você detém o comando das suas ações. É você quem decide. Então Kardec faz a outra pergunta: como se pode conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costuma exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Qual é o intuito dessa pergunta, né? Então a pessoa é muito liberal, mas em casa ela é uma déspota com a esposa, com os filhos, com os empregados domésticos. E no trabalho, quando ele é chefe, ele é déspota com seus subordinados. Então ele tem toda uma postura de liberdade, mas não trata as pessoas, né, permitindo que essas pessoas tenham a própria liberdade. Então os espíritos respondem, abre aspas, eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalanceada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem que as coisas devem ser, mas não as fazem assim, fecha aspas. E Kardec emenda com a seguinte pergunta: ser-lhes-ão, na outra vida, levados em conta os princípios que professaram nesse mundo? E os espíritos respondem, abre aspas, quanto mais inteligência tem um homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Fecha aspas. E na próxima pergunta: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? E os espíritos respondem, abre aspas, é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Fecha aspas.
Só temos que ficar atento nessa pergunta, porque na época de Kardec a escravidão ainda existia em vários países do mundo, tá? Existia no sentido de que era legal, existia escrito na lei que um homem poderia possuir outro homem. Hoje, acredito que a maioria dos países do mundo não tem nenhuma lei que propala, né, que diz ali claramente que um homem pode possuir outro. Passando adiante, vamos entrar nas questões sobre o livre-arbítrio, né, que é uma parte que a gente, pelo livre-arbítrio, a gente tem a liberdade de fazer o que quiser. Então, sobre esse assunto, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem, abre aspas, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Fecha aspas. Então, né, o pensamento é livre. O ato a gente tem que limitar. Você não pode fazer qualquer coisa que você pensa, porque você tem que respeitar as demais pessoas. E é aqui que entra uma questão muito interessante, né? O que a gente pensa e o que a gente faz. Se você não pensa, você não faz. Se você não arquiteta, não planeja o que fazer, então você não vai fazer aquilo. Você só vai fazer aquilo que você tem vontade ou um impulso de fazer. E aí que a gente tem que se controlar para não fazer nada errado. Quando a pessoa tem a moral adiantada, ela nem pensa em fazer. Não passa pela cabeça dela matar, não passa pela cabeça dela roubar, não passa na cabeça dela iludir as outras pessoas, divulgar boatos e outras coisas. Agora, mesmo a pessoa que pensa nisso, mas se contém e não faz, ela está evoluindo. E de tanto ela se controlar para não fazer, uma hora ela vai parar de pensar em fazer isso. Não vai mais pensar na maldade. E é essa a evolução que a gente tem que buscar. E o livre-arbítrio existe na gente justamente para a gente evoluir e aprender a se controlar. Então, Kardec faz a seguinte pergunta: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E os espíritos respondem: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Fecha aspas. Então, o bebê quase não tem como se expressar, ele não tem ação, ele ainda é uma criança que quase que não pratica nada, que não faz nada. Então, ele só reclama na hora de comer. Está com fome, chora, né? Exerce o livre-arbítrio dele de chorar porque ele está com fome e ele ganha alimento. Mas à medida que vai crescendo, ela vai cada vez mais aprendendo, aprende a andar, aprende a falar, e aí ela vai cada vez mais adquirindo, até que a partir de uma certa idade você tem livre-arbítrio total. Se você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas você vai arcar com as consequências dos seus atos. Então Kardec pergunta: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? E os espíritos respondem, abre aspas, as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Fecha aspas. Então, temos que resistir às nossas más tendências. Então, vamos ficando por aqui e a todos os caros ouvintes um ótimo final de semana. Até a próxima. Na Era do Espírito.